Vamos falar aqui um bocado agora sobre um assunto muito polêmico, que é filtro de partículas. Olá pessoal, meu nome é Denis Falcão e essa é a DFC Turbo. Como todo mundo sabe, né, o filtro de partículas está concebido por carro a diesel, para respeitar uma norma Euro 6, acredito eu, até antes disso, claro, muito antes disso já havia o filtro de partículas. E aqui algumas situações que eu queria partilhar com vocês, que é realmente, estraga-se muito o turbo e isto é muito confuso para as pessoas, porque o turbo está estragado, porque o filtro está entupido, porque o nível de óleo sobe, é tudo muito complexo. E a gente vai tentar aqui, através desse vídeo, não vou tentar fazer um vídeo muito longo, mas tentar explicar essas situações, né? Não vou entrar em situações detalhadas, mas vou tentar explicar o básico, né? Já de primeira mão digo a todos, no manual de cada viatura, lá tem informando como é feito o processo de regeneração. Em que constitui o processo de regeneração? O processo de regeneração é feito em alguns carros. A estratégia de cada centralina não sabemos, é consoante a utilização do carro. Cada centralina tem uma estratégia e ela pode dar início a um processo de regeneração a 300 km, a 400, a 500. Não consigo lhe dizer cada carro. Posso lhe garantir que o processo de regeneração é necessário adquirir alguns requisitos para que ele seja dado o início desse processo e a conclusão desse processo. É necessário estar numa velocidade constante, numa rotação constante, há um tempo para isto, que é para o carro poder dar início ao processo e concluir o processo de regeneração. O que realmente é um circuito urbano é muito difícil um carro conseguir dar início a um processo e concluir. Porque andamos no para-arranca, a parar em semáforos, a parar no trânsito, e ele não consegue reunir requisitos. Um filtro de partículas, para entrar em processo de regeneração, ele precisa de injetar mais combustível para adquirir temperatura, pode ser em torno de 500 ou 600 graus, para dar início à incineração das partículas dentro do filtro, da fuligem que lá está. Ok? E no circuito urbano a gente não consegue, porque quando ele começa a injeção de combustível, ele precisa daquela velocidade, daquela rotação para dar início ao processo e à conclusão, ok? E é este o problema de muitos filtros entupidos e algumas pessoas não compreender o problema do filtro não ter dado início ao processo e à conclusão. Ele tenta 1, 2, 3, 4, 5 e dezenas de vezes, não consegue, pronto, acende a luz, bloqueia o carro, modo de segurança, porque ele saturou, está comatado o filtro. O nível de óleo, vamos agora tentar explicar por que o nível de óleo sobe. Ok, já houve situações de alguns carros entrar em autocombustão e as pessoas a se queixarem porque o nível do óleo está alto. Hoje em dia a gente sabe que cada carro pede uma norma de óleo, mas em geral, vamos falar em geral, é que o óleo está preparado para diluição. Aonde existe a diluição? A diluição existe no início de injeção de combustível. Injeção de combustível a mais para adquirir temperatura para incinerar as fuligens. Ok? Então, quando ele não consegue concluir esse processo, boa parte desse combustível passa pelos segmentos, porque é normal. É normal. Mesmo que o carro não esteja a uma temperatura adequada de trabalho, onde não há dilatação de todo o material, passa-se combustível havendo a diluição do óleo. Essa diluição do óleo é proveniente das injeções de combustível. Então, vamos dar aqui um exemplo simples. Um óleo de um carro é feito para durar 15 mil quilômetros, ok? E dentro de 15 mil quilômetros, a centralina tem uma estratégia de que vai fazer 10 processos de regeneração. E o óleo está preparado para essas 10 diluições. Estamos a fazer um circuito urbano. Ele não vai fazer 10 processos, ele vai fazer 50 início de processo sem conclusão. É óbvio que ao fim de 5 ou 6 mil quilômetros, temos o nível do óleo acima. Porque a gente não conseguiu reunir requisitos para isso. Depois, o outro intuito desse vídeo, dessa explicação, né, que a gente tenta fazer é sobre turbos estragados. As pessoas perguntam, e por que o turbo já se estragou? Vamos ver. Os turbos hoje em dia são coisas muito pequenas, mas de extrema performance. Você consegue num turbo muito pequeno extrair uma performance incrível. Evoluiu a tecnologia, evoluiu o sistema de rotação, a eficiência dos carros para respeitar normas. Não se consegue grande potência, mas consegue uma eficiência muito grande. E a partir do momento que temos o filtro de partículas entupido, a gente só está gerando temperatura de escape.
cada vez mais contra pressão e temperatura, contra pressão e temperatura. Toda essa temperatura está sendo refletida dentro do turbo. Está sendo refletida no lubrificante do turbo, está sendo refletida nos casquilhos e no próprio processo de dilatação do turbo. Em todo o processo, como já expliquei em outros vídeos, né, que a parte da turbina, a roda da turbina, o eixo, aquilo é soldado por um feixe de elétrons ou própria fusão. Isto não suporta a temperatura, o que leva à quebra prematura do turbo. Tentem sempre em fazer um diagnóstico numa oficina. Não sejam negligentes com situação de filtro de partículas. Tem a luz acesa, olha, acendeu a luz, mas ainda não entrou em modo de segurança. Não sejam negligentes, porque aquilo pode lhe dar um prejuízo muito maior. Ok, pessoal? Fica aí a dica, uma explicação simples, claro, tem muito mais explicações sobre os processos de regenerações, as EGTs, onde ela vai adquirir temperatura, onde vai se o sensor de pressão diferencial, que é o que vai calcular a saturação do filtro. Mas eu não vou entrar neste ponto. O intuito do vídeo é fazer uma coisa aqui simples e prática para tentar explicar a vocês, sem grandes complicações, o que é um processo de regeneração do filtro de partículas. Tá bem, pessoal? Espero que tenha ficado bem esclarecido. E meu nome é Denis Falcão e essa é DFC Turbo.